Bom, olá a todos. Quem não me conhece ainda, eu sou o João Vitor, sou aluno aqui de pós do grupo de fotônica, né, a supervisão do professor Kleber. Hoje eu vou estar apresentando um desses trabalhos que nós estamos desenvolvendo aqui no grupo, que é basicamente a proposta desse composto, benzoxazole, como um novo fotoiniciador para a polimerização por multifótons, né? Então, tanto por 2 quanto por 3 fótons. Só para falar de uma forma geral, né, esse trabalho ele é um trabalho mais global que nós estudamos vários compostos orgânicos, todos eles tendo como, né, digamos assim, core principal, né, o benzoxazole aqui, né. No entanto, essa molécula aqui ela tem uma estrutura uma estrutura conjugada maior do que as outras, né, sendo bastante favorável para efeitos não lineares, então nós decidimos explorar ela individual das outras, né? Não que as outras não tenham sido já investigadas, né? Elas também já foram, né? Então, basicamente, é estudar esse trabalho aqui, né? Essa apresentação vai ser focado nessa molécula aqui, estudando suas propriedades ópticas não lineares, né? E depois tentar essa prova de conceito em utilizar ele como fotoiniciador. Bom, só para dar uma contextualizada, né, nós sabemos que nessa interação da luz com a matéria, no regime que a amplitude do campo ela é muito menor do que a do campo interatômico, a amplitude do campo é muito menor que a do campo interatômico, nós podemos escrever a polarização dessa forma, né, em que a polarização é proporcional ao campo elétrico, em que o termo de proporcionalidade, essa subtilidade de primeira ordem, está relacionado com aqueles efeitos lineares que nós já sabemos, né, absorção e refração, né. Quando esse campo ele se torna comparável do campo interatômico, essa equação deixa de ser válida, então nós expandimos essa equação em uma série de Taylor, obtendo então essa nova expressão, em que agora surgem novos termos, dependendo de potências maiores, como o campo elétrico, e esses termos são então responsáveis por efeitos que nós chamamos de efeitos não lineares, né? Então é quando esse campo está aqui, próximo do campo interatômico, né? Em particular eu estou interessado no trabalho geral, nós estamos interessados nos efeitos de ordem ímpar, né? E que diferente do efeito de primeira ordem, né? Ou seja, a suscetibilidade de primeira ordem, agora, em que na absorção é independente da intensidade, agora esses termos eles conferem a absorção, né? Um termo que depende da intensidade aqui, né? No caso do termo de terceira ordem, né? Um termo que é proporcional à intensidade ao quadrado, então a intensidade, e o de quinta ordem, a intensidade ao quadrado, né? E esses dois termos, né, o beta e o gama, eles são o que nós chamamos de coeficiente de absorção de 2 fótons e coeficiente de absorção de 3 fótons. Né? E o que é esse mecanismo, né, de absorção de 2 e 3 fótons? Quando um fóton interage com um sistema atômico molecular, se esse fóton tem energia suficiente, ele vai promover uma transição eletrônica, né, em que a energia desse fóton é igual à diferença de energia entre esses dois núcleos. Bom, para alguns materiais existe a possibilidade de que essa mesma transição eletrônica ocorra com a absorção simultânea de 2 fótons. Né? Agora, né, agora a diferença de energia entre esses dois níveis, né, é igual à soma da energia desses 2 fótons absorvidos. Né? Nenhum desses 2 fótons eles tem energia suficiente para promover essa transição eletrônica. Como que esse mecanismo acontece? O primeiro fóton ele chega, perturba o sistema, levando para um estado que nós chamamos de estado virtual. Esse estado ele não existe, ele apenas surge quando esse campo ele está interagindo com o sistema atômico. Né? Em seguida, um intervalo de tempo bem curto, chega o segundo fóton e termina de promover a transição eletrônica. Então, esse estado virtual aqui, ele só fica acessível, né, em um intervalo de tempo muito pequeno, que é da ordem aqui de alguns centos segundos. Né? Isso mostra, portanto, que esse efeito ele tem uma probabilidade de ocorrência muito baixa, né, exigindo, né, grandes fluxos de fóton para que ele ocorra. Né? Bom, só para quem não sabe, né, esse processo de absorção de 2 fótons ele foi desenvolvido teoricamente pela Maria Kuppertmeier em 1930, né, que rendeu para ela o prêmio Nobel em 69 e 63, e em homenagem a ela, né, a unidade de seção de óculos 2 fótons recebe o seu nome, né, onde 1 Kuppertmeier é igual a 1 vezes 10 menos 50 centímetros a quarta segundos. Né. De forma análoga, nós temos o processo de 3 fótons, onde 3 fótons são absorvidos simultaneamente, levando então um composto para o estado excitado. Né, isso você já deve imaginar. Né, quanto maior a ordem do efeito, menor a probabilidade de ocorrência. Isso pode ser observado aqui, né, onde a ordem, né, da seção de choque agora é da casa de 10 a menos 78, né? E a unidade agora está 6 segundo quadrado. Esse efeito ele apresenta algumas vantagens em relação aos efeitos lineares, como alta resolução espacial e uma alta profundidade de penetração, por utilizarmos fontes de luz que estão geralmente na região do infravermelho, né, então tem uma penetrabilidade.
E como eu disse, né, como ele ser feito ele depende de alta intensidade, né, para ocorrência, né, ele só acontece onde nós temos o foco do feixe. Né? Isso é bem ilustrado aqui nessa imagem. Então, quanto aqui estamos citando um composto, então nós podemos ver a fluorescência induzida por um fóton, né, sobre todo o seu caminho óptico. Né? Enquanto para dois fótons, esse efeito está bem localizado, bem justamente onde está o foco. Né? Então, rendendo esse efeito nessa alta confinamento espacial. Né? Essas vantagens que o efeito não linear apresenta, apresenta em relação aos efeitos lineares, né, já vem sendo aplicado em vários lugares, como para fazer imaginamento de sistemas biológicos, né, ou uma coisa que é bastante explorada aqui no grupo, que é fazer o processo de fotopolimerização, né, tanto, no caso, né, por dois fótons aqui. Então, permitindo fazer micro e nanodispositivos fotônicos aí, né, com altíssima precisão. Né, essa é uma imagem de um trabalho da uma ex-aluna do grupo, da Natália, né, que eles fizeram esses micro-ressonadores, né, fazer acompanhamento de luz, enfim, né. E é justamente nessa parte que esse trabalho ele se encontra de uma forma mais geral, né, em fazer, desenvolver um fotoiniciador para fazer esses processos. Né. Tá, o que é esse processo de fotopolimerização? Né? Basicamente, nós preparamos uma resina em que ela contém dois tipos de compostos diferentes, um que nós chamamos um monômero, né, e um fotoiniciador. Né. O fotoiniciador, quando ele absorve luz, ele tem a possibilidade de fazer uma clivagem, né, quebrando e gerando assim um radical livre. Né. O radical livre, como nós sabemos, é uma espécie bastante reativa, então ela vai reagir com o monômero, né, ligando fazendo uma ligação na ligação dupla, quebrando essa ligação dupla, fazendo uma ligação aqui, formando então uma espécie reativa. Né. Dessa espécie reativa vai pegar e desencadear o processo de fotopolimerização até que ele encontre uma outra espécie também radical, né, radicalar, e finaliza o processo. Então esse processo é descrito em 3 etapas. Né? Então o processo de iniciação, em que o fotoiniciador absorve luz, forma radical. Esse radical então interage com o monômero, gerando então a espécie reativa, essa espécie que é o processo de propagação, e depois esse monômero radical encontra outro e finaliza, né, o processo de terminação. Né? Tá, desde quando se desenvolveu esse processo de fotopolimerização, né, houve uma certa tendência, né, bem grande, do pessoal, né, desde quando se mostrou, né, se não me engano, em 96, uma coisa assim, criou uma tendência de utilizar ainda aqueles fotoiniciadores que são bastante eficientes para ultravioleta. Né, então, usar esses fotoiniciadores ultravioleta. Né, então, quando esses compostos eles absorvem luz, ele tem a probabilidade muito grande de gerar o radical e então desencadear facilmente o processo de polimerização. Qual que é a desvantagem desses compostos? É que eles são poucos conjugados, então eles têm a seção de choque de 2 fótons muito baixa. Se eles têm a seção de choque de 2 fótons muito baixa, então de 3 fótons é ainda menor, o que dificulta um pouco a sua utilização. Né? Você impedindo de ter o possível ganho de resolução, né, utilizando o processo de 3 fótons, né, nesse sentido assim. Né? Então a nossa proposta é estudar esse composto. Esse composto ele apresenta uma extensa conjugação pi, o que torna bastante viável para efeitos não lineares. Além disso, ele encontra nas suas extremidades grupos, né, se eu inverti, não, tá certo, a cor está errada, né? Mas um grupo doador e um grupo aceitador de elétrons, né, facilitando o processo de transferência de carga. Né? Se nós olharmos rapidamente a equação que descreve o processo de absorção, eu coloquei aqui 2 fótons, mas de 3 fótons também vai aparecer os termos muito semelhantes. Né? Aparece aqui efeito 2 propriedades que são os momentos de dipolo, né? Tanto o momento de dipolo de transição quanto o momento de dipolo permanente. Né? Então a diferença entre eles, do estado fundamental e do estado excitado. Né? Se eu quero então engrandecer na seção de choque, deixá-la maior, né, eu tenho que aumentar esses termos aqui. Né? Como eu faço isso? Né, fazendo essas estruturas dipolares, né, para aumentar tanto a mobilidade, né, mudar bastante né, induzir um grande deslocamento de carga e com isso aumentar os momentos de polo e, consequentemente, aumentar essas propriedades dipolares. Aí, né? Então essa é uma estrutura que, de um certo ponto de vista, ela é bastante interessante para efeitos não lineares. Né? Tá, além disso, esse composto ele tem uma ligação aqui que nós chamamos de uma ponte de hidrogênio. Né? Essa ponte de hidrogênio, quando essa molécula vai para o estado excitado, existe uma possibilidade muito grande de que ele perde essa ligação dele com o oxigênio e se liga então com o nitrogênio. E com isso, então, ele deixa de ter essa estrutura que nós chamamos de estrutura enol, ele vem com a estrutura que nós chamamos de keto. Né? Então ele deixa de ter essa ligação aqui com o oxigênio e se liga com o nitrogênio. Né? Esse efeito, né, então, de um estado, de uma conformação que nós chamamos de enol com essa conformação que nós chamamos de keto, né, é um processo que nós chamamos de transferência de próton no estado excitado,
Acontece nessa ordem, os artigos reportam de 300 a 600 frame segundo, então um efeito acontece na ordem de sub-picosegundos. E, bom, como você muda bastante a conformação da molécula do estado citado, isso muda bastante as suas propriedades, né? Então ela deixa de ter uma fluorescência que normalmente é na região verde, assim, sei lá, né? E depois ela muda bastante a sua conformação do estado citado, fazendo que ela tenha uma relaxação muito grande lá, né? Mudança muito grande e tenha um deslocamento forte, né, da sua emissão, né? Mudando completamente as suas propriedades, né? Tá, bom, dito isso, então esse trabalho tem como objetivo fazer a caracterização das paradas fotofísicas desse composto, colaborar com alguns cálculos de química quântica, fazer análise de absorção transient de femtosegundo para entender se esses efeitos estão acontecendo, por fim, fazer então um estudo da probabilidade de absorção de multifótons, né, 2 e 3 fótons, e testar a sua viabilidade como um fotoiniciador, né? Esses são os objetivos desse trabalho. Tá. Para fazer então a caracterização de 2 fótons, como foi pedido para andar um pouco mais rápido, eu não vou falar tão detalhadamente porque tem até uma apresentação que eu detalho bastante essa parte da técnica, né? Basicamente, nós para fazer a caracterização da absorção de 2 fótons, nós utilizamos a técnica de fluorescência, em que nós decidimos um feixe, né? Não, só explicar rapidamente. Né? Então, a técnica de fluorescência, que ela constitui aqui de um sistema laser, no caso é o Farus, e tem pulsos, né, da ordem de 120 segundos, centrado em 1030, né, o KGW, com uma taxa de repetição sintonizável, mas aqui nós trabalhamos com a taxa de repetição máxima, né, 7.5 kHz. Esse laser então tem a potência média de 6 watts, com 0.8 mJ por energia por pulso. Né? Nós utilizamos então para bombear 2 amplificadores ópticos paramétricos e assim gerar comprimento de onda que vai desde 210 até 13 nanômetros e 720 até 14 nanômetros. Né? Nós usamos então o Orpheus aqui, tanto dobrado na sua frequência e dobramos ele novamente para vir para a região do ultravioleta. Né? Vai ficar mais claro em seguida porque nós dobramos ele 2 vezes. E já o OPA é o que nós utilizamos para fazer a excitação por 2 fótons e assim mudar os comprimentos de onda e fazer então a espectroscopia não linear, né? Então mudando os espectros, o comprimento de onda de excitação. Passamos aqui por um filtro espacial para fazer a limpeza do módulo e gerar assim um perfil espacial e jogamos aqui o feixe para fazer a excitação, né? Direcionamos aqui para fazer a excitação da amostra, né? Bom, o feixe então é focalizado na amostra, levando para o estado citado e gerando então o processo de fluorescência. O processo de fluorescência então é coletado aqui por um conjunto de lentes, um espelho esférico, jogamos para um monocromador, em que acoplamos aqui no monocromador uma fotomultiplicadora. Né? Todo o sistema que é controlado a fotomultiplicadora é ligado num lock-in, né? E esse lock-in está ligado numa DAC, e tudo isso é controlado pelo computador. Né? O sinal de fluorescência gerado pela amostra então depende aqui da seção de choque, a concentração, algumas propriedades do pulso, né, como a potência, as propriedades, né, temporal, espacial, taxa de repetição. E se nós olharmos aqui, tem um outro fator que ele é justamente a eficiência de coleta do nosso sistema. Né? Essa eficiência de coleta está relacionada, né, com a geometria de coleta, com a eficiência da grade de difração, a eficiência da fotomultiplicadora, entre outras coisas. Né? Determinar isso daqui não é um processo tão simples, né, já que ela depende de uma caracterização muito precisa aqui do nosso sistema de aquisição. Né? A ideia então é pegar e nas mesmas condições experimentais medir tanto a fluorescência por 2 fótons quanto a fluorescência por 1 fóton e se eu estou fazendo as mesmas condições experimentais, né, esses dois termos são iguais. Então quando eu divido essa equação por essa, eu tenho então uma expressão para a seção de choque que depende agora de parâmetros que são mais fáceis de se determinar. Né? Então a potência de excitação por 1 fóton, 2 fótons, a propriedade do feixe, né? Largura temporal, espacial, a energia do fóton para fazer a excitação, a seção de choque de 2 fótons, entre outras coisas. Então, basicamente é por isso que nós dobramos o Orpheus One, né, 2 vezes para vir para a região do ultravioleta, né, para fazer justamente a excitação por 1 fóton aqui. Então aqui está a equação para 3 fótons, a mesma coisa, só muda alguns parâmetros. Para fazer então o processo de fotopolimerização, nós usamos um setup bastante padrão, né, bem padrão, em que utilizamos 2 sistemas de laser diferentes. Para fazer a excitação por 2 fótons, nós usamos um laser Erbium, um laser Erbium, mas dobrado
dobrado em frequência, né? Se não me engano é 1550, dobra em frequência 775, né? E um laser térmico KGW, né, em 1030 nanômetros. Para isso usamos dois monômeros, né? O SR449 e o SR399 e como fotoiniciador o benzoxazole aqui. Bom, fizemos, né, toda a medida com diferentes proporções de massa do benzoxazole para testar justamente qual que é o limiar a menor potência que nós conseguimos fazer a polimerização e com isso em função da massa, né, e quantidade de moléculas que nós precisamos aqui para fazer o processo de fotopolimerização. Vai ficar claro também quando eu mostrar o gráfico. Bom, indo para os resultados, nós observamos então que a molécula apresenta três bandas, aparentemente três bandas eletrônicas, né? Então, uma banda eletrônica centrada aqui em aproximadamente 349 nanômetros, esse ombro aqui, que nós estamos associando também a uma outra banda, em torno de 344, e essa outra banda aqui em 307 nanômetros, né? Essa banda nós conseguimos, a partir do resultado do escala de anisotropia, né, confirmar que ela diz respeito a apenas uma transição eletrônica, né? A equação da anisotropia depende aqui desse beta, em que esse beta é o ângulo entre o momento de polo de absorção e o momento de polo de emissão, né? De absorção e o de emissão, né? Como o momento de polo de emissão ele é o mesmo, né? Então se a anisotropia está mudando é porque o momento de polo de absorção, né, ele está mudando e consequentemente fazendo com que o beta varie com o comprimento de onda, né? Então quando nós temos uma mudança aqui da anisotropia é porque nós estamos tendo a presença de outros estados eletrônicos. Então nessa região nós temos uma única banda eletrônica, porque a anisotropia tem um componente praticamente constante. Por isso que ele fala, tem uma certa inclinaçãozinha, né? Mas se nós observarmos a banda desse estado aqui, nós vemos que ela invade também a banda desse outro estado, fazendo com que ela tenha essa leve inclinação aqui, né? Bom, a partir daqui nós não conseguimos dizer muita coisa sobre a natureza eletrônica dessa região, porque a anisotropia começa a apresentar valores que são variações, né? E variações não conseguimos dizer quantos estados eletrônicos tem naquela região. Bom, mas os cálculos de química quântica nos mostrou então que essa banda aqui de fato é uma transição eletrônica somente. Aqui nós temos uma outra transição eletrônica, né? essa linha vertical aqui. E a banda de maior energia são descritas por várias transições eletrônicas, né? Sendo esse cara aqui, né, o mais intenso, né? Beleza, né? A molécula também apresentou uma forte emissão, indo aqui de mais ou menos 450 até 600, né, centrado aqui em 508 nanômetros, sendo independente do comprimento de onda de excitação, né? O tempo de vida desse estado ele é mais ou menos 2,5 nanosegundos, com a eficiência bem alta, né, de 62% aqui, né? O que é interessante fazer uma discussão aqui é que vários trabalhos, quando trabalhos de caracterização de fotoiniciadores, eles dizem que não é muito interessante você ter fotoiniciadores que tenham uma eficiência quântica muito alta, já que eles falam que isso limita a quantidade de moléculas no estado ativo para gerar o processo de fazer a formação de radicais, né? Mas isso pode ser contornado, né, se a molécula está uma alta seção de choque, então nós aumentamos o número de moléculas para o estado e basicamente aumentamos essa probabilidade de geração de radicais, né? Outra coisa que é interessante é que, bom, por mais que ela tenha eficiência quântica alta, isso também é interessante para fazer uma certa funcionalização das estruturas fabricadas, né? Então, já que nem todas as moléculas vão ser convertidas em radicais, então elas mantêm suas propriedades e, de uma certa forma, você consegue fazer estruturas que sejam fluorescentes, né? Então, uma certa forma de fazer a funcionalização sem precisar fazer a dopagem da sua resina, né? Utilizando a própria fotoiniciador para fazer essa funcionalização, né? Bom, todas essas transições elas são de natureza pipistrela, conforme nós observamos aqui nos orbitais moleculares, em que esses orbitais moleculares, né, aqui essas três transições eletrônicas aqui, né, elas são descritas então por essas três excitações. Então a transição de S0 para S1 é descrita por a excitação homo-lumo, a segunda de homo-1 lumo e essa outra aqui de homo-2 lumo, né. Nós podemos observar, pelo menos nesses dois homos aqui, né, o homo-1 e o homo, né, que a densidade eletrônica ela está localizada sobre todo o esqueleto da molécula, né. Quando ela vai para o estado excitado, nós temos uma pequena diminuição nessa região, que é justamente a parte doadora, né. Então você tem um deslocamento de carga, né, dessa direção para cá, né. Já o homo-2 é o que tem a maior transferência de carga, né. Se nós observarmos, né, o benzoxazole mesmo, ele não apresenta nenhuma densidade de carga, mas quando ele vai para a excitação você tem todo esse deslocamento para essa direção, né? Mostrando então que essas excitações, né, elas são devido a um processo de transferência de carga intramolecular, né?
Beleza, né? Isso é mais fácil de observar nesse efeito aqui, é só fazer um comentário para ficar mais claro, né? Aqui, né, o verde e o vermelho, esqueci o nome, né? Ele diz respeito à fase, né, da função de onda, né? Então, quando é verde, né, nós estamos uma fase positiva, e quando é vermelho, uma fase negativa, né? Daí, aqui nós temos o plot de diferença de densidade. Aqui já não é a parte vermelha e verde, né, já não diz respeito mais à fase da função de onda, mas sim a parte onde nós temos a diminuição da densidade eletrônica e a parte verde onde nós temos o aumento da densidade eletrônica, né? Então, basicamente, né, a diferença entre a densidade do estado a estado e o estado fundamental. Aqui eu só peguei da estação homolumo, né? Então, tem uma diminuição de fato aqui, né, nessa densidade de carga aqui e um certo aumento nessa região aqui, né? Mas você observa que esse processo de diminuição ele não é abruptamente aqui e um aumento abrupto aqui, né? Então, mas de certa forma isso mostra que você tem de fato um processo de transferência de carga aqui nesse plot, né? O que é legal a partir do plot de diferença de densidade é que nós conseguimos então determinar onde que está o centro, né, da carga positiva, da parte negativa e da parte positiva, né? E com isso determinar alguns parâmetros bem interessantes, né? Não vou entrar em muitos detalhes, mas para saber onde que está então a região onde tem a maior densidade de carga positiva e a maior densidade de carga negativa, não é certo falar isso, né, densidade de carga positiva e negativa, né, mas onde você tem a diminuição da carga e onde você tem o aumento da carga, né? Então nós podemos calcular isso a partir de uma ponderação, né, então, da densidade de carga positiva, né, ou da região onde você tem o aumento da densidade, e uma ponderação da posição onde você tem a diminuição da carga aqui, né? Então é a posição onde que se encontra, então, onde você tem a diminuição da carga e onde você tem o aumento da carga, né? E uma vez que eu tenho esses dois casos, eu consigo então fazer a diferença e saber qual que é a distância de transferência de carga. E a integral, então, desse termo, onde que aumenta, né? Aqui eu esqueci, né? Mas tem que ter um negativo para ficar igual, né? Mas se eu fazer a integral, então eu sei quanto de carga que foi transferido nesse processo, né? Isso quando eu faço a multiplicação desse cara com esse cara aqui, eu sei a diferença de momento de polo, do estado fundamental com o estado excitável. Tá, bom, beleza? Então eu tenho aqui que, né, se observarmos, né, a posição da carga negativa e onde que tem, né, então, a diminuição de carga e onde tem o aumento de carga, não necessariamente está centrada onde que eu tenho um grupo doador e onde que eu tenho um grupo aceitador, mas sim está um pouco deslocado em relação a eles, né? Isso é bem fácil de ver aqui, né? Então a carga não está aqui no grupo doador e não está aqui no grupo aceitador, né? Mas mesmo assim a distância, né, entre a parte positiva e negativa ela é relativamente grande, né, de 5,7 Angstrom, né? E a carga transferida aqui é bem substancial, sendo 0,7, onde a carga transferida pode variar de 0 a 1, né? Então quando eu tenho 1, eu tenho um processo de transferência de carga completo, né? E quando eu tenho 0, é um processo apenas de reorganização de carga, né? Então a molécula ela apenas só tem uma mudança da fase da função de onda e ela permanece inalterada de uma certa forma, né? Mas aqui então tem uma transferência de carga bem substancial de 0,7, né? Se observarmos aqui, isso me dá uma diferença de momento de polo de 17,5 dBs, né? Que é um pouco diferente do que eu obtenho experimentalmente, né? Sendo de 13,5, né? Mas, bom, isso mostra que é substancial, né? No momento, esse processo de transferência de carga da molécula, né? Então, beleza. Isso é bastante favorável para que nós fazemos óptica não linear com esse composto aqui, já que ela tem esse processo de transferência de carga bem apreciável, né? Tá. Então, beleza. E para fazer então a dinâmica do estado-estado, nós usamos no sessão presente, nós usamos um setup, né, setup pump and probe, né? Só dando uma contextualização, explicando algumas coisas para quem nunca viu isso, né? Bom, o setup pump and probe para fazer dinâmicas, né, para determinar a dinâmica do estado-estado, ela consiste então basicamente de um pulso que nós chamamos de pulso pump. Esse é o pulso que tem a maior energia. Neste caso nós usamos um pulso aqui em 400 nanômetros com duração de mais ou menos 100 frentes por segundo. Esse pulso ele passa por um estágio, né, de um delay temporal aqui. E em seguida ele vem com o espelho e é focalizado na amostra, né? Já o nosso pulso probe, né, ele é um contínuo de luz branca indo de 450 até 900 nanômetros. Ele novamente também passa incidindo nesse espelho esférico e focalizado na amostra, né? Então nós pegamos esses dois pulsos, overlapamos eles espacialmente e o probe, né, ele é transmitido e observamos então, coletamos então a transmitância do probe aqui no espectrômetro e analisando isso no tempo, né, em função dessa linha de atraso, né?
Bom, basicamente, né, o que nós fazemos então é incidir ou induzir algum efeito com o nosso pulso pump, né, então, sei lá, né, levar o composto tudo para o estado excitado e sondamos o que acontece no estado excitado para diferentes tempos de atraso, utilizando o probe, né, probeando aquele estado excitado, mudando aqui esse tempo de atraso. Né. Bom, basicamente então, o que nós fazemos no setup pump probe é monitorar a mudança da transmitância do pulso probe, né, causado pelo pulso pump, né, o pulso de excitação. Né. Só sendo bem rápido isso aqui. Né. Então, bom, quando o composto está no seu estado fundamental, né, a absorção que ele tem é dada por essa equação aqui, né, onde ela depende então, da seção de choque de transição do estado fundamental para o estado excitado. Né. Se nós considerarmos que uma certa população já está no estado excitado, né, então formando uma fração de moléculas aqui nesse estado, né, a absorção então ela é dada por essa equação aqui, então, que ela depende da fração que está nesse estado e uma outra seção de choque aqui, que é a seção de choque desse estado, desse estado excitado. Né. Quando nós fazemos a diferença desses dois casos, então nós temos a absorção transiente, em que ela vai depender então, da fração de moléculas que está no estado excitado, e as seções de choque, diferentes seções de choque nós podemos ter, né, de função dos diferentes efeitos. Né. Esses efeitos, então, eles estão relacionados então, à seção de choque e à absorção do estado excitado. Então, basicamente, eu promovo um composto do estado excitado, do meu estado excitado, e quando a luz branca chega, ou o probe chega, né, ele leva esse composto para um estado ainda mais excitado, né, que nós chamamos de SM. Né. Então, nós temos um aumento da absorção, de certa forma, como está representado aqui. Então, uma absorção transiente positiva. Né. Pode acontecer de que então, se a energia do nosso probe foi igual à energia da emissão estimulada, nós podemos então fazer uma emissão, induzir uma emissão estimulada. Desculpa. Se a energia do meu probe ela foi igual à energia da emissão de fluorescência, então nós temos uma emissão estimulada, né? Então fazendo com que nós tenhamos um aumento do número de fótons e, portanto, como se fosse uma diminuição, né, da absorção transiente, né? A forma mais fácil de pensar nisso é que, como eu estou monitorando a transmitância, né, então eu tenho um aumento da transmitância. O aumento da transmitância relacionado com a diminuição da absorção transiente. Né. Ou, como eu estou jogando, se a energia desse cara for igual à energia aqui da absorção do estado fundamental, né, o que eu tenho, basicamente, quando o pump chega, eu faço a depletação desse estado aqui, e quando o probe chega, né, ele não encontra mais ninguém aqui, de uma certa forma. Né. Então, dando aqui o efeito de ground state bridge, né, ou basicamente um branqueamento do estado fundamental, o que também nos dá um sinal negativo aqui, né, então, é uma absorção transiente negativa. Né. Então, basicamente, monitorando esses dois efeitos, esses três efeitos aqui, nós conseguimos fazer né, entender o que está acontecendo no estado excitado da molécula. Né. Tá, então, o que nós temos? Né? A molécula, então, nós fizemos a absorção transiente, né, de 20 segundos, né, de menos 1 picosegundo até 600 femtosegundo, onde a molécula apresenta algumas características aqui. Né? Então, uma absorção de estado excitado mais ou menos aqui em 500, alguma coisa, e tem uma pequena bandinha aqui, que dá para ver isso apenas por alguns riscos. Né? Aqui. Mas isso fica mais claro aqui. Então, nós temos uma absorção de estado excitado mais ou menos em 530, e uma banda bem menorzinha aqui na região aqui de 630, mais ou menos. Né? O que é interessante ver é que nos primeiros picosegundos, né, essa absorção tem um sinal negativozinho aqui, né, que está a emissão estimulada. Né. Bom, nos primeiros picosegundos o que nós podemos ver, né, que essa absorção do estado excitado, né, ela tem um deslocamento para o azul, então ele vai deslocando para o azul, e à medida que vai deslocando para o azul, ela vai vindo para a região de emissão estimulada, então ela vai sobrepondo essa, né, emissão estimulada aqui. Né. Isso está relacionado, então, portanto, com a maior seção de choque da absorção do estado excitado em relação com a emissão estimulada. Né. Outra coisa também é uma redução da amplitude da absorção do estado excitado nesses instantes iniciais. Né. Para intervalos de tempos maiores, por exemplo, aqui, né, essa roxa aqui é para 600 picosegundos, nós podemos ver que ela não tem uma mudança muito grande, né, sei lá, de 55 picosegundos para 400 picosegundos, o que está relacionado então, com o grande tempo de vida que nós temos no estado excitado. Né. Isso permanece praticamente constante. Né. Então, na nossa janela espectral, né, nós não conseguimos ver essa diminuição tão abrupta. Né. Então, nós fizemos uma análise do estado excitado desse composto, né, uma análise global dessa absorção transiente, em que, a partir da análise global, nós conseguimos observar 3 componentes de dinâmica diferentes. A componente curta, né, de
de 1.4 picosegundos, uma componente intermediária de 6.9 e uma componente mais longa de 2.5 nanosegundos. Né? A componente de 2.5 nanosegundos, né, se eu observar aqui, o comportamento dela é igual à da absorção, né, transiente aqui. Né? Então, ela está relacionada com o tempo de vida do estado excitado, também com um tempo muito parecido aqui. Né? A outra componente, por exemplo, de 1.4 picosegundos, se nós observarmos, ela apresenta a absorção transiente positiva, bem onde nós temos a absorção do estado excitado, e uma parte negativa onde nós temos a emissão estimulada. Né? Eu vou passar para frente aqui, que daí fica mais claro isso. Tá. E depois nós temos uma outra que também tem uma absorção positiva, bem onde nós temos a absorção do estado excitado. Né? Essa componente, então, a componente mais curta, né, de 1.4 picosegundos, está relacionada a dois efeitos. Né? Nós associamos a dois efeitos. Né? Um é o que é também responsável por aquele blue shift que nós estamos vendo. Né? Então, esse efeito está relacionado então, com tanto o efeito de relaxamento vibracional como o efeito de solatação. Né? Quando a molécula vai para esse estado, ela vai para um estado tranquilo, né, um estado quente, né, vibracional quente. Uma vez que ela está nesse estado, ela começa a perder essa energia, né, até chegar num estado relaxado. Né, então, ela vai relaxando até chegar num estado de equilíbrio, tanto com o solvente, né, e um nível vibracional de menor energia. Né. E esse tempo aqui demora 1.4 picosegundos para ocorrer. Né. E, bom, à medida que ela vai relaxando, né, a energia da absorção do estado excitado ainda continua a mesma, o que dá para nós, então, esse blue shift que nós estávamos observando aqui. Né. Depois que ela se interagiu com o solvente e tudo mais, ela então começa a se conformar, agora fazer uma conformação, né, da sua estrutura. Né. Isso dá um intervalo de tempo aí de 6.9 picosegundos e depois ela fica nesse estado excitado no intervalo de tempo de 2.5 nanosegundos. Né. Nós não observamos, então, a partir desse espectro de absorção transiente, nenhum efeito, né, na ordem de subpicosegundo, o que provavelmente nos leva, né, a supor que nós não estamos tendo esse efeito de transferência de próton, né, ou seja, né, a molécula continua apenas no seu estado enol. Né. A outra evidência que nós temos para isso é o bom comportamento que nós temos na fluorescência, onde nós observamos apenas uma emissão da fluorescência, não temos, né, várias bandas, né, apenas uma, ou várias, né, duas bandas, né, apenas uma, o que também não suporta, né, o que nos leva a dizer que nós não estamos tendo esse processo de transferência de próton. Né. A outra coisa é que bastante artigo argumenta, quando você tem esses compostos que tem esse processo de easy pitch frustrado, que o pessoal chama, ele está relacionado com um efeito, né, que quando você tem um composto com uma conjugação muito grande, né, a parte que eles chamam de parte easy pitch, né, ela deixa de ser protagonista, assim, de uma certa forma, ou seja, né, a delocalização de carga ela se encontra basicamente na estrutura principal da molécula e deixa de ter uma participação da parte de easy pitch. Assim, né. Então, basicamente é o seguinte, né, nesse plot, né, nós podemos ver que há um aumento de carga de fato aqui no nitrogênio, fazendo com que ele seja, de certa forma, um aceitador, só que não há uma diminuição de carga aqui do oxigênio, né, fazendo com que o easy pitch, né, fazendo então que o oxigênio ele não tenha, ele permaneça, não tenha, no caso, né, quando você tem esse aumento aqui, esse cara se torna mais básico, né, e esse cara aqui se torna mais ácido, né, mas nesse caso não acontece isso. Então você tem um aumento da densidade eletrônica aqui, tornando ele mais básico, só que você não tem a diminuição, um aumento da acidade desse grupo, o que faz com que você tenha a frustração, então, desse processo de transferência de próton. Né. Então é basicamente essas coisas que fazem com que essa molécula não apresente o easy pitch. Né. Bom, indo então para os resultados de dois fótons, nós, antes de confirmarmos que nós estamos de fato vendo um processo de absorção de dois fótons, nós fizemos então um plot da potência de excitação em função da fluorescência, em que na escala log nós podemos ver então que para dois fótons nós temos um slope, né, próximo de 2 e para 3 fótons nós temos um slope próximo de 3. Né. E o sinal de fluorescência para os três casos, na excitação de um fóton, dois fótons, três fótons, é desconhecido e mostrando que não tem nenhum efeito espúrio aqui. Né. A seção de choque do composto, né, é bastante semelhante com a da absorção de um fóton, mostrando então que o que está relacionado com a relaxação da regra de seleção, já que essa molécula dipolar, né, então é um comportamento muito semelhante à de um fóton que nós temos aqui. A seção de choque dela aqui na ordem de 80 GM, 800 nanômetros, que é uma região interessante para a excitação por dois fótons por titânio e safira. O que, se nós compararmos aqui com o serim, né, nós temos pelo menos um aumento de... O serim está um composto, né, um fotoiniciador ultravioleta, que é bastante utilizado para dois fótons, fotoionizado para dois fótons. Nós temos um aumento aqui de pelo menos da ordem de 80 vezes, né? Aqui você pode ver, né, que é próximo de 1 aqui a seção de choque do serim, né? Mas 1800 nanômetros é muito menor, né? Enfim. E aqui está a seção de choque de 3 fótons em 1030 nanômetros, né, na ordem aqui de 4 vezes 10 menos 81. Tá.
enfim, depois nós colocamos esse composto junto com a resina, nossa resina, e determinamos então qual que era o limiar de polimerização para diferentes concentrações do benzoxazole, né? Bom, à medida então que nós aumentamos a proporção, né, nós temos a redução da energia para fazer o processo de fotopolimerização, até que chega um momento, né, que não adianta mais você aumentar a porcentagem, né, já que você não vai ter uma diminuição da energia para fazer o processo de fotopolimerização. Uma vez determinados esses aspectos dessa sessão de choque, nós fizemos então a fabricação de algumas estruturas, né, tanto por 2 fótons quanto por 3 fótons. E, bom, aquilo que eu tinha falado inicialmente, né, como nem todos os compostos eles se transformam, né, geram radicais, né, o molécula também permanece suas propriedades e fazendo com que essas estruturas fabricadas elas tenham fluorescência, conforme nós podemos ver aqui nessa microscopia de fluorescência confocal. Bom, então nós tínhamos algumas ideias iniciais, caracterizar esse composto, do ponto de vista linear, do ponto de vista não linear. Nós então, vimos que ela tem uma absorção interessante na região de ultravioleta, mostramos que ela não exibe nenhuma dinâmica de subpico segundo, mostrando que não temos nenhum efeito nas distribuições de próton, né? A molécula tem uma função de choque interessante, superior que aqueles fotoiniciadores ultravioleta, e finalmente mostramos a sua viabilidade como fotoiniciador, né? Aqui tinha uma frase, mas como mudei o título, então não faz sentido.